Oi, Olá, bom. tudo bom? Acertar os volumes aqui. Israel, Stephanie, Oi, oi, boa noite, gente. Opa, boa noite. boa noite. Oi, Carol, Olá, boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo bem e vocês? Opa, tudo jóia. Tudo tranquilo. Boa noite. Boa noite, Boa Dai. noite. Todo mundo já em ritmo de férias, ritmo de festas? Sim, festas não, mas Não. férias sim. Nem festas, nem férias. Né, Daiane, quem é de varejo tá a toda, né? Turbo agora. Faltam 2 semanas para liquidação fantástica. Também. Liquidação fantástica. Vocês só ficam arrumando moda, né? Black Friday, Aham. liquidação fantástica. Quando vai ser a liquidação fantástica? Janeiro? Em janeiro. A data estão fechando ainda. Mas é muito show essa liquidação fantástica, qualquer ação em janeiro, porque ele impulsiona o mês de janeiro, que seria um mês morto para o e-commerce, né? Teoricamente, porque troca é só em loja física, né? Janeiro é queima de estoque, né? É. Normalmente. Janeiro é IPTU, IPVA. Tem essas mazelas aí, né? Já que o seguro do meu carro também cai nessa época, vai tudo. Uhum. Mas é bom que uma porrada de uma vez só, né? Depois. Tardino, quando quebra o fogão, quebra a geladeira, quebra o ar-condicionado, quebra tudo junto, né? É verdade. Não tem jeito. Aí ainda bem que tem a liquidação fantástica para você repor, né? Vamos só dar mais uns minutinhos, né, pro pessoal. Vamos, vou avisar aqui no Instagram também. Carol, o que tem atrás de você aí arrumadinho em cor? Certinho, o quê? Livros? Livros, arrumei todos por cor. É como você conseguiu. Eles ainda não estão por tom, tipo, tá misturado azul claro com azul escuro, mas já tá meio que separado por cor. fazer um degradê assim, né? Uhum. Tocada. Isso é pandemia, gente. Pandemia em casa, você tem que arranjar o que fazer.
Inovou, né? Em vez de organizar por temas, assuntos, bota por cor que... Antes estava assim, estava tipo livros de terror em cima, aí no meio era meus livros preferidos da vida, mas eu sou muito apaixonada em dividir coisas por cor, muito assim. Meus aplicativos no celular são divididos por cor, então eu fui testar, só porque eu estava um dia aqui sem nada para fazer, aí testei e deixei assim, tipo, eu gosto. Todo mundo, sei lá, quando minha mãe vem aqui, alguém olha e acha bonito, mas às vezes para lembrar de um livro eu tenho que lembrar tipo da lombada dele, sabe? Aí às vezes eu estou conversando com alguém aqui, aí eu quero falar de um livro e eu fico tipo, nossa, meu Deus, aonde que deve estar esse livro? Porque tem vezes que o livro a capa é de uma cor e a lombada é de outra, mas tá dando certo por enquanto. Aí tu lembra da capa do livro, e esse livro é azul, aí a categoria é azul. Eu fui começar hoje um outro livro, aí ele é bem escuro, sabe, a capa? Eu já fui no de baixo, que é só livro escuro, aí deu certo. Às vezes dá bug, você pensa assim, comece pelo porquê, a capa é branca. Mas aí você lembra que você tem a versão antiga, que é vermelha. Não, e a lateral dele é vermelha também. É branca, mas a lateral é vermelha, então... Você coloca aonde? No branco fica no ou no vermelho? vermelho? Não, fica no vermelho, gente. Eu esqueço a capa nesse momento, é só a lateral. Legal. Vou tentar mexer nos meus livros aqui, eles ficam aqui em cima. Eu já arrumei por autor também, ordem alfabética, aí arrumava por série. Vou tentando, gente. Até chegar essa vacina, vai mudar essa estante. Eu fazia isso com aplicativo. Organizava os meus aplicativos pela cor do ícone. O meu tá assim também. Eu tive uma fase aí de e-book, eu me desfiz de todos os meus livros físicos. Agora, o ruim de aplicativo é quando tem uma atualização que muda muito a cor dele. Aí eu tenho que ir, tipo, organizar de novo. Eu sou tradicional, eu boto lá os financeiros juntos, os entretenimentos. Vou por categoria mesmo. Gente, eu não organizo nada, eu só coloco ali mesmo. Estava constrangido em falar, né? Mas já que a Daiane falou. Mas, gente, não tô falando para me seguir. Isso é um problema de pessoa em pandemia, desde março, em quarentena, entendeu? Estou lidando com a psicóloga. Eu não sou... Stephanie, você não está sozinho, Stephanie. Não. Obrigada, Daiane. A vacina está chegando aí já. O meu eu coloco aqui, deixa eu ver. Minha câmera desativou, né? Agora eu compartilhei minha tela. Os meus ficam organizados por ordem de aonde cabe. Também funciona. Também funciona. Gente, vamos esperar 2 minutinhos, a gente começa. O Targino tá gravando, né? Depois a gente pode compartilhar com as pessoas também. Eu estava fazendo umas marcações nos livros. Vocês se apresentaram? Acho que como está em poucos, a gente pode se apresentar, né? Sim. Isso aí, quem começa? Primeiras damas? Vou começar, então. Meu nome está em primeiro aqui. Então, acho que para quem não me conhece ainda, né? Acho que a Grazi e a Stephanie ainda não. Israel, acho que já me conhece aí de outros momentos. Mas eu sou PO no Magazine Luiza atualmente. Eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas. Estou fazendo MBA em marketing. E tenho aí passado por uma transição de PO para PM. E além disso, tem um canal no Instagram, que é o Diário de um PO, onde eu compartilho do dia a dia, dou dicas para quem está querendo entrar nessa área. Tenho mentoria produto junto com o Targino, onde a gente tem o nosso workshop de formação de PO. E aí estou aqui mais nesse projeto, né, para a gente compartilhar mais conhecimento, aprender mais coisas juntos. Então, esse é um resuminho aí de tudo que eu faço nesse momento. É o próximo. Bom, eu vou
falar então aqui rapidinho. Eu sou a Carol, eu sou pernambucana, mas eu já moro uns 10 anos aqui em São Paulo e eu acabei de passar por uma transição de carreira para a área de produto. Comecei como PO numa consultoria, mas eu estou alocada dentro da VR Benefícios. Comecei no finalzinho de novembro e já estou de férias coletivas com o pessoal, gente. Então, foi o começo, deu 2 semanas aí, já veio uma pausa e foi um ano que eu mergulhei em arquitetura e marketing. Muito feliz ainda tendo que fazer projeto de arquitetura. E aí, no meio dessa pandemia, eu decidi que estava na hora de realmente fazer algo que eu amasse e descobrir produto. E esse projeto, né, junto com a Dai, com o Rafael, com a Maia, é mais para a gente trocar experiência, né, para a gente aprender junto. Tenho muita coisa ainda para aprender e fico muito grata por cada um que está aqui, porque eu sei que a gente cresce muito, sabe? Quando a gente troca experiência, quando a gente conversa, quando a gente traz insights. Então, estou feliz demais de vocês estarem aqui. Bom, então vamos lá, minha vez, né? Sou a Mayara, eu atualmente estou como pessoa de produto na Olivia. A Olivia AI é uma fintech, uma startup pequena, então é meio que PO, PM, não tem uma definição, é uma pessoa de produto ali. Comecei recentemente também, então acabei ficando um pouco ausente aqui até no grupo, porque foi muita mudança ao mesmo tempo. Já estou trabalhando com produto tem 1 ano e meio, mais ou menos, e é isso aí. Então vamos lá, no próximo livro, com certeza eu vou tentar ficar um pouco mais presente, porque realmente estava muita confusão, mas a gente vai se organizando. Agora Bom. sou eu? Sim. Então, gente, eu sou Stephanie, assim como a Mayara, né? Eu trabalho em fintech, trabalho no Kinvo, sou publicitária de formação e fui parar em startup, sei lá, pela vida mesmo, assim. Eu tava cansada, meio de agência, assim. Um dia eu recebi um convite onde a pessoa me convidou. Cara, tem uma coisa aqui de mercado financeiro, um produto bem diferente. Você topa? Eu, claro, obviamente, bora lá, né? Sem saber nada, assim, de nem o que era CDI, nem direito como funcionava uma startup, e nada, assim. E hoje eu sou completamente apaixonada, né? Tanto por esse método, esse modo de trabalho, né? Que é um modo diferente, assim, de agência tradicional, quanto o mercado financeiro também. Isso foi há 1 ano atrás. E aí, trabalhando no Kinvo, eu trabalho na parte de comunicação, talvez fosse aí um PM, não sei. Duplando, né, com a pessoa de produto, eu senti a necessidade, assim, de entender melhor como é que funciona a área, até para vender melhor o produto, ou quem sabe depois, enfim, também migrar para a área de produto, não sei. E aí me indicaram, né, o trabalho de vocês, o workshop e tal, e comecei a seguir a Daiane nas redes sociais. Vi também uma live onde vocês falaram desse clube do livro, e aqui estou eu, né? Não consegui ler o livro todo, mas achei também muito desaforo eu ficar de fora, e estou aqui para entender melhor tanto como funciona a área de produto, quanto para debater o livro com vocês, e é isso aí. Legal. E se alguém quiser dica de investimento, é só falar contigo. Né? Opa, eu posso ser o próximo aí, deixa as meninas falarem primeiro. Eu sou gerente nacional de negócios da Sonda CTIS e, na realidade, assim, acho que a Daiane e o Targino abriram um mundo novo, né? Porque são muitos contratos de governo, a minha é a vertical governo, né? Eu cuido da área de sustentação do sistema de governo, são mais de 700 pessoas, mas só que eu não estava exatamente focado na operacionalidade das equipes, né?
Só que surgiu um momento ali que a gente precisava desenvolver uma template de edital para governo. Nós precisava fazer isso. E aí, hoje em dia, tudo é agilidade, tudo é produto. Então, eu acho que esse workshop do Tagino com a Daiane, todos esses simulados e tudo mais, abriram uma possibilidade de poder entender tudo isso de uma maneira que viabilizou já poder escrever essa template e poder caminhar um pouco mais, e que, eu posso falar assim, é uma tendência de todos os órgãos de governo já usarem isso. Eu tenho assim, agradecimento especial para o Tagino, para a Daiane, por já ter conseguido passar uma cultura, passar um conhecimento assim efetivo, de aplicação prática mesmo, de ir para a linha de frente mesmo. E eu sempre fui assim, fora a sonda, a minha paixão é e-commerce, então eu também sou consultor em e-commerce nas horas vagas e não vagas também. Então trabalho muito até com a Daiane, assim, indiretamente em marketplace também. É uma cachaça, porque a gente vai no trem que a gente correu durante a vida, né? E durante a vida eu fui quase que da Petróleo Ipiranga a vida inteira. E lá eu fiquei metade do tempo na área de TI, metade do tempo na área de marketing. Então você acaba forjado assim por essas dois genes, né? E acho que o marketing ainda mais forte, né? Porque se dá, como a Stephanie falou, a gente acaba se encantando por uma outra área e começa aquilo te puxar e te mover a tua vida em relação àquilo. E aí é pegar o link até no porquê, nesse livro do Porquê, que tem muito a ver com isso, que é quer dizer, o propósito da vida, o propósito da carreira, o propósito de onde você vai chegar, que vai te movendo assim cada vez mais. Acho que eu falei demais aí também, né? Desculpa aí. E vamos à frente. Vamos junto. Obrigado aí pelas palavras aí no que toca aí, eu e Daiane. Merecidos, totalmente merecidos. Grazi, quer ir agora? Opa, pode ir? Eu não estou conseguindo ligar minha câmera, não sei por quê. Mas queria mostrar a carinha, que eu não gosto muito de ser tão impessoal assim. Mas desculpa, eu não estou conseguindo, juro. Não estou conseguindo ativar minha câmera. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Graziele, eu estou como PO desde junho desse ano, é bem recente. Eu trabalho numa seguradora há 6 anos já, chamada Tio Seguros. É uma seguradora que veio junto com o Banco Pan-Americano e a gente ficou aí apartado e agora somos uma empresa independente. Passamos pelo processo de transformação digital, talvez a Daiane conheça, junto com a consultoria Ecântica, que fez o processo de transformação do Magazine. A gente tinha um diretor até então de tecnologia, agora ele foi para o Nubank, que foi o Koji, talvez a Daiane também o conheça, que tem um grande nome, ele trabalhou também no Magazine, e ele fez todo o processo de transformação digital da seguradora. Eu tive a oportunidade de trabalhar de lá para cá, de abril do ano passado até junho desse ano, como Agile Coach, e aí eu transitei para o papel de PO, porque a gente teve uma pessoa que saiu da equipe, né, saiu da squad, uma das squads a qual eu atuava, e eu assumi esse papel. Então, eu estou aprendendo muito, estou conhecendo o universo, né, de produtos, metodologias, ferramentas. Eu conheci vocês através do perfil da Daiane, eu acho que eu estava, né, trafegando, que eu venho seguindo bastante pessoal de produtos para eu conseguir absorver conhecimento, e aí eu vi o perfil dela, achei interessante, comecei essa jornada e eu tô aqui para aprender, compartilhar conhecimento um pouquinho, né, que a gente sabe uma coisinha ou outra. Estou muito feliz de poder estar aqui nesse grupo com vocês. Obrigada. Legal. Bom, eu vou agora, então. Eu sou o Rafael Targino. Comecei como desenvolvedor de software e aí, evoluindo, acabei, né, nessa jornada construindo aí muitos softwares, né, muitos produtos. A gente normalmente não chamava de produto, mas minha carreira foi muito para produto interno de corporações, depois fui para consultoria, aí desenvolvi todo esse lado de agilidade, né, de ajudar empresas na consultoria a implantar agilidade, e tem quase 5 anos que eu estou nessa empresa que eu estou,
Comecei um pouco na área de agilidade e há 2 anos e meio fiz essa transição para produto, apesar de ainda manter meu pé lá ajudando o pessoal no dia a dia dos times, né? Ainda oriento ali os Scrum Masters da minha empresa, mas a maior parte do meu tempo é dedicado a um produto, né? Que eu tomo conta, um produto voltado para gestores públicos, né? Um produto de inteligência de dados, né? E também fiz pós-graduação em dados, então gosto muito desse universo de dados, então naturalmente assim gostei bastante quando foi me posto esse desafio e aí na agilidade a gente fica ensinando muita coisa, né? Já ensinava muita coisa para os POs e tinha aquele meu background passado, né? E agora eu tô tudo aquilo que eu ensinei estou tentando colocar em prática, né? Conforme lá meu contexto e tem sido bem rico aí a experiência de 2 anos e meio e praticamente acho que vou continuar nessa área de produto. Desistir um pouco de Agile Coach, porque mudar as pessoas é um negócio bem complicado. Acho que é mais fácil fazer produto do que mudar a cultura de empresa, mudar as pessoas. Verdade. Muito bom. Vamos começar, então. Apresentações feitas. Vamos começar a falar um pouquinho desse livro. Durante a semana, o pessoal comentou muito de ser um pouco repetitivo, né? De às vezes ser cansativo de ler, mas eu achei que... acho que alguém até comentou, né? Que foi realmente proposital ali, né? Para realmente fixar as coisas. E eu acho que fixou tanto que algumas coisas eu lembro até exatamente a frase, né? Não sei se com vocês foi assim também, né? Uhum. Aí acho que eu trouxe algumas coisas aqui, acho que eu já comecei ali as minhas impressões gerais, né? Se atendeu às expectativas, se gostou, se não gostou, só para a gente dar uma aquecida aí. Eu, particularmente, gostei muito do livro, mudou muito a minha forma de pensar. Também achei um pouco cansativo, meio maçante às vezes, né? E achei que teve poucos cases, assim, eu esperava que tivesse mais cases, né? Ele usou os mesmos durante o livro todo. Mas eu gostei muito, eu fiz algumas anotações aqui para a gente ir discutindo. Em linhas gerais, minha impressão foi muito positiva. E vocês? Eu vou falar aqui, vou até depois jogar um negócio que eu quero depois que a gente converse para saber a opinião de vocês. Eu gostei muito do livro também. Achei que ele tem uma essência e o conceito dele são essenciais assim para a maneira com que a gente quer trabalhar. Achei também que assim eu senti muito isso, tem uma coisa de repetição aí, eu vou falar tanto para você da Apple, que você já vai sair daqui e nunca vai esquecer da Apple. Então, assim, eu senti que tem alguns cases que são muito falados e eu senti um pouco mesmo da vontade de ver cases diferentes, mas todos que ele trouxe fizeram muito sentido, sabe, para o que ele queria passar. E eu acho que, assim, foi muito essencial. Eu tinha, né? Eu normalmente participo de muitos clubes do livro, né? Eu sempre deixo mais para ler o livro quando está mais perto, assim, para minha mente estar mais fresca. E antes de começar a ler esse livro, né, eu tinha começado lá nessa empresa e eu estava vendo muito sobre, né, estava estudando, né, era uma área totalmente nova, um mercado totalmente novo, e eu estava estudando sobre a empresa e sobre os concorrentes, né, e estava numa conversa com uma pessoa lá de produto também e perguntei, tá, mas por que vocês acham que a gente tem esses clientes, sabe? Tipo, o que é que faz escolher o nosso e o outro não? Porque eu achava que era isso e depois não, o outro também oferece. E aí ele me respondeu que, tipo, Carol, a gente é commodity, então é meio, tipo, eles têm que ter, então é meio que, vão lá pelo preço. Aí eu nem tinha lido o livro e falei, tá, mas aí se surgir outro, né, que tem um preço melhor, a gente vai perder. E eu falei, sabe, tem que ter alguma coisa. Será que não tem nada que faz, sabe, que seja a gente sim, o outro não? E aí eu li esse livro, me deu muita vontade de juntar a minha equipe, sabe, juntar a área de produto lá e falar, gente, a gente sabe isso, sabe? A gente entende por quê.
porque tá me parecendo que não, sabe? Tá me parecendo que não foi algo que foi conversado, não foi algo que... É bem o que ele falou, parece que quando a empresa surge, né, e tem um porquê, que vem com o CEO, né, o fundador, isso vai se perdendo. E aí, uma hora as pessoas estão trabalhando mais pelo como, pelo que faz, né, porque tem que dar lucro, mas se perdeu a essência, sabe? Então, esse livro eu acho que veio num momento muito bom para eu que estou começando nessa empresa, sabe? Me ajudou muito, tipo, a entender o porquê dessa visão, assim. Eu posso colocar um ponto? Desculpa, eu não tô com a câmera ligada, é ruim, né? Vocês não vão saber Grazi, que eu pode, quero falar. Te ouvindo. Ai, desculpa, permita fazer uma observação. Essa questão do propósito, quando eu comecei a ler, me trouxe um insight que eu já comecei a praticar lá na companhia, né? Que eu com esse chapéu meio, que eu ainda uso, né? Esse chapéuzinho de Agile Coach na companhia, principalmente no onboard, né? Dos novos colaboradores. E aí, o que eu trouxe de novidade, a partir do momento que eu li esse livro, o que ele me deu de insight? A questão do propósito, para mim, ela extrapola as questões que às vezes a gente pensa assim, o propósito da empresa, o propósito da companhia. Mas eu acho que a gente tem que aplicar, inclusive, no nosso dia a dia, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz, e pelo menos eu sou assim com relação ao meu time, eu quero sempre deixá-los inseridos ao porquê eles estão fazendo aquilo. Eles não são meros executores, eles não são só programadores e pessoas que estão gerando código. Qual o propósito deles estarem fazendo aquilo? Que dor eles estão resolvendo? Que problema eles estão resolvendo para o cliente? A squad a qual eu atuo, meu cliente é a própria área interna, né? Que é a área de sinistro. Mas eu gosto de, muito assim, trazer contexto para a equipe, sabe? E esse livro me trouxe ainda mais certeza de que esse é o caminho, porque ninguém faz nada, fala, pô, você tem que criar esse botão. Tá, mas para que é esse botão? Para que serve? O que eu vou resolver? Que problema eu vou resolver, né? O que eu vou trazer de ganho para a área? Então, eu sempre procuro, e isso veio muito forte depois que eu li o livro, né? De trazer o propósito em todos os cenários, não só pensar na amplitude de companhia, mas pensar no nosso dia a dia também. Isso que a Carol falou ali das pessoas entrarem no modo automático e aqui a gente é commodity. Lá na minha empresa também eu percebo isso, né? Porque é uma empresa já de 25 anos, a maior parte dos produtos são antigos e as pessoas não se questionam mais, né? Ninguém provoca, né? Quando eu cheguei, até eu era mais provocador, agora eu estou mais devagar. E aí o pessoal todo mundo no automático. E aí, muitas vezes, até na hora de inferir o que o cliente quer, também vai no automático. Quando eu entrei na empresa 5 anos atrás, que aí não tinha nada em nuvem ainda, aí comecei a discutir, não, pô, a estratégia tem que ser para nuvem, né? Vai tudo para nuvem. Tudo estava indo. Nossos clientes são prefeituras. Aí vinha sempre essa resposta: não, o nosso cliente, a internet é ruim, não vai nuvem. E ninguém se mexia. Aí só quando o negócio está quase explodindo, ou que o concorrente lança alguma coisa, aí começa a se questionar. Acho que uma empresa reativa que não faz essa pergunta acaba se perguntando quando o concorrente faz aquilo, né? E começa a estar correndo sempre atrás do rabo, né? Atrás dos outros. Opa. Desculpa. Por favor, pode falar. Gente, Desculpa, o Clube do Livro obrigada. é assim mesmo, viu? Ainda mais que a virtual, é assim mesmo, a gente vai dando um jeito. A gente pode usar o esquema da levantar a mãozinha, se vocês quiserem. É verdade, né? Porque aí talvez... Aqui embaixo tem participantes, se vocês apertarem, aí aparece uma lista. Aqui. Reactions, né? Não react, não. Deixa eu testar aqui. Essa mãozinha. É na setinha do participantes, né? Lá embaixo tem para levantar a mão. Ó, a Stephanie está com a mão levantada. Pronto. Beleza. Eu não consegui ler o livro todo, né? Mas
Até a parte que eu li, assim, pegando o gancho do que o Targino falou, né, de como as pessoas às vezes se acomodam, né, nessas empresas que já têm muito tempo, e uma reflexão que eu fiz é como os consumidores, né, têm cobrado as marcas devido à construção, né, a própria construção de marca delas, e de certa forma isso também é uma cobrança de, olha só, vocês não dizem que seu propósito é XPTO, então cadê que não está entregando isso, né? Então, às vezes, a gente até entende a entrega, assim, do propósito como algo não tão tangível, né? Mas, em alguns casos, isso fica muito claro, né? Esse ano, por exemplo, foi marcado por alguns cases aí de empresas que talvez não tenham entregado, né, coisas que prometeram, né, tanto fintech quanto grandes varejistas, enfim, todos esses cases. E como eu sou de comunicação, foi meio inevitável fazer esse link, né, entre propósito e construção de marca. É muito difícil as coisas andarem tão alinhadas, né? Porque às vezes a galera que constrói a marca pesa a mão e constrói uma marca que não necessariamente tem um propósito muito sólido, ou às vezes a marca tem um propósito super sólido e não consegue comunicar isso de uma forma muito clara, né? Então, ter esses dois andando juntos realmente é um desafio. Talvez aqui no Brasil um case disso seja a Natura, porque eles têm uma construção de marca super sólida e diversos programas, né, que realmente entregam esse propósito, né, com comunidades ribeirinhas e coisas que são perenes, né, de anos, não é que entrou na conversa do momento de vamos ser inclusivos, vamos, não, né, e isso inclusive é presente até nas próprias políticas de governança. Então, eu fiquei meio que pensando nisso, né, nesse combo entre propósito, construção de marca e percepção do público, né, porque isso vem mudado, né, as pessoas têm cobrado das marcas como talvez não tenham cobrado por anos, né, mas hoje o consumidor está muito atento. Então, quando a marca vai e faz uma ação, uma fala, uma entrevista, ou a condução de um acidente, enfim, isso é lembrado pelas pessoas, né? A sociedade como um todo termina apontando o dedo para essa marca ou para esse produto. Acho que Israel é o próximo, né? Opa, vamos lá então. Ela tem que apertar de novo para baixar a mão. Opa, deixa eu baixar a mão aqui, então você vai ficar levantada o tempo todo. Okay, gente... Baixou? Baixou? Eu não consigo ver aqui. Baixou. Show de bola. Em relação ao livro, acho que, como a Carol falou, a Stephanie, eu acho que a Daiane, eu acho que os exemplos que ele trouxe são bacanas, da consistência, um autor super consagrado, mas eu acho que são exemplos meio chavão. Quer dizer, a gente já esperava aqueles exemplos, até como propósito, né? E ele acaba repetindo muito os exemplos. Eu acho que certos exemplos, quando viram chavão, acabam já nem agregando muito, porque você já está com aquilo no teu mindset, né? Então você já está, aquilo não está te mostrando. Eu acho que foi interessante que eu estava lendo um livro em paralelo, tá? A Daiane falou que aí no chat que lê vários livros ao mesmo tempo. Eu nem leio tanto livro assim por ano, mas por acaso o CIO da empresa deu um livro para todos os gerentes lerem. E justamente fala sobre uma startup no Silicon Valley que ia super bem e de repente ela cai e começa a perder para todo mundo. E aí uma nova CIO assume essa startup. Desculpa, eu não lembro o nome do livro, até fechei a câmera para tentar achar o livro, não lembro o título dele. Os 5 desafios da equipe. É isso. Grande Tartino. Então, você sabe, então aí ele mostra ali que o propósito, eu acho que o que ficou ali, que o propósito ele é ligado às pessoas. Lógico, tem essa nova gerente que ela
molda um esquema para poder envolver as pessoas, e aqueles que não se encaixam acabam sendo demitidos ou saem sozinhos, né? Então, ela envolve todo mundo num propósito, mas acaba sendo um livro que vai te mostrando que como as pessoas, a mecânica que você tem que usar para envolver, porque é muito fácil, talvez fácil não, mas o Simon Sinek mostrar o porquê, o círculo de ouro, mas como a gente tem que não só interiorizar isso, mas como tem que passar para todo mundo, como a Carol falou, para a squad dela, para estar, como tem que fazer as pessoas estarem no sangue, na pele delas, com esse propósito também, o mesmo propósito que você está. E que, às vezes, isso pode ser dolorido, ou não. Então, tem isso. E como a Stephanie estava falando, eu acho que, para mim, também, em paralelo, também, eu estava numa outra consultoria para Casa e Vídeo, né? E aí eu comecei a me questionar e lembrar com o pessoal da Casa e Vídeo que há pouco tempo, não, tempos recentes, a Casa e Vídeo estava meio que falida. E ela renasceu das cinzas. O que é muito raro no Brasil, acho que no mundo, uma empresa grande embicar para baixo, né? Mas embicar e depois subir de novo. Mas a Casa e Vídeo conseguiu e está aí super firme e forte, com outros donos, um outro grupo de investimento. Mas assim, por quê? Aí eu acho que é o ponto do livro do Simon Sinek ou esse outro da startup, é o propósito. Eu acho que a Casa e Vídeo não perdeu o propósito dela de ser popular, de estar focada no mercado dela, de não ter descaracterizado o caminho dela. Então foi muito emblemático essa jornada, assim, tá junto com esse livro, tá junto com vocês todos, mas olhando por essa ótica de que o propósito tem que ser construído por pessoas e sem perder o leme sempre sendo construído, sendo segurado, para que o propósito indique como a Casa e Vídeo foi, assim. Um exemplo, não sei se todo mundo concorda. Eu concordo. Até entrando, a gente até já puxou aí a segunda pergunta, né, do que mais te marcou. Eu acho que o que não sei se foi a Stephanie ou a Grazi que comentou, né, de conseguir relacionar o livro com as coisas do nosso dia a dia, porque é um livro muito ali de liderança, né, de inspirar e definir. Só que no dia a dia, normalmente a gente recebe isso pronto, né? Então, eu acho que normalmente não é a gente que vai lá definir o porquê da empresa e tal. Eu acho que a Carol também comentou isso, né? Às vezes a gente tem mais o papel de despertar para relembrar o que é isso, né? Igual o Tarjan também comentou, isso vai ficando esquecido na hora que a gente está criando, está lá na startup, que a empresa está começando, é muito claro para todo mundo. Na hora que você começa ali no dia a dia das entregas, isso vai se perdendo. Então, eu acho que todo mundo aqui nessa área de produto, o que me marcou muito é que eu fiquei o tempo todo tentando fazer essas conexões com o dia a dia. E uma coisa que vocês comentaram, né, de ser repetitivo, eu acho que os exemplos que ele trouxe foi muito bom, porque seriam os óbvios, mas o que mais me trouxe assim, de reflexão é que todos esses produtos, ele fala muito disso, todos esses produtos, eles falharam em algum momento, eles não acertam sempre, né? Então, a Apple tem produtos ruins, a Apple não tem o melhor celular do mercado, ela não teve o melhor iPod, teve produtos com uma qualidade maior. Ele dá um outro exemplo de uma companhia aérea, que depois, não lembro se faliu ou se aconteceu alguma coisa, que que os clientes vão e ajudam. Eu acho que isso tem muita relação com o nosso dia a dia, porque quando a gente não percebe qual é o nível que a gente está tendo de influência com os nossos clientes, a gente não sabe o quanto a gente está suscetível a errar ou não. Então, ter essa clareza do quanto que os nossos clientes são fidelizados, o quanto eles compram, qual que é a frequência de compra deles, o quanto eles confiam na nossa marca e compra aquela ideia com a gente, vai definir, por exemplo, o meu MVP. O quanto que eu posso entregar de valor, o quanto que eu posso reduzir na entrega para eles experimentarem. Isso me despertou muito. Eu estou num processo de construção de um produto do zero agora. E a gente está com uma base, mais ou menos, a gente estava com uma base bem pequena ali dos clientes que ficaram, tipo, 20 mil clientes. A gente estava, sei lá,
com 300 mil, a gente está com 20 mil agora. Eu percebi que esses 20 mil são realmente 20 mil que querem ficar, porque o serviço não está funcionando, a gente suspendeu funcionalidade, tem vários problemas rolando, e esses clientes continuam lá. Então, o que a gente está fazendo? Depois que eu entendi isso, toda a minha estratégia de MVP, de POC, de validar, eu estou dando na mão dessas pessoas. Porque eu sei que elas são mais fiéis e que eu sei que elas estão mais suscetíveis ao erro. É algo que, claro que no livro ele mostra algo muito mais grandioso, mas quando a gente traz para o dia a dia do PO, que é priorizar, definir MVP, alinhar as pessoas, criar conexão com os clientes, eu achei que teve, tipo, muito a ver. Assim, acho que foi o que mais me deu um despertar, assim, sabe? Não sei se vocês concordam. Daiane, eu Tô concordo mutada contigo. sempre. Pode falar, Israel. Daiane, eu concordo, mas eu acho que nesse livro eu vi ele explorar assim, erros, mas eu esperava mais de explorar erro. Eu acho que explorar erro é fundamental. A gente aprende muito, né? Só não pode errar uma segunda vez, mas eu acho que ele explorou pouco essa parte de erro. Eu acho que ele deixou claro que quando você tem clientes fiéis, você pode sim errar mais de uma, mais de duas, que esses clientes estão comprando ali junto com você, desde que você tenha transparência, se comunique com eles. Então, ele trouxe algum exemplo ali, um de cada um, né? Mesmo que ele trouxe sucesso, ele trouxe a falha. Eu achei, tipo, realmente algo que a gente tem que pensar, né? Porque se você não tem clientes fiéis, você vai estar sempre manipulando eles ali, você não vai estar inspirando, né? É onde a gente cai nas ali que ele fala, que a gente está sempre comprando as pessoas. E essas pessoas que a gente compra, a primeira falha que a gente tiver, elas vão embora pro próximo. Pessoal, não tem mãozinha para levantar porque eu sou o roxo. Então não aparece. Só depois da Carol, tá? Fala aí, Carol. Tô com a mãozinha levantada. Eu ia falar outra coisa aqui que eu achei interessante, né? Que me marcou. É que, assim, eu sempre fui muito apaixonada por marketing, assim. Sempre trabalhei com projeto, mas dentro de área de marketing. E aí tem a parte no livro, né, onde ele está falando sobre a propaganda que acho que era da Apple, né, que fez que, assim, muitas começavam, o porquê estava lá no final ou não tinha, e a propaganda dele já deixava claro, primeiro o porquê, né, e como, e depois só o quê. E eu não sei se foi a Stephanie que falou, né, da importância, né, de como às vezes é difícil de ter essa parte, né, de propósito muito ligada com a parte de comunicação também. Mas foi algo que me fez prestar atenção, sabe? Como é que a gente está se comunicando com esses clientes? Tipo, tá ficando claro? Vamos dizer, se, né, eu estou numa empresa que realmente a gente sabe o que está fazendo lá. Tá ficando claro, sabe, para os nossos clientes, ou, sabe, quando a gente faz uma chamada, quando a gente entra em contato com eles, quando a gente, sei lá, bota uma propaganda, faz qualquer coisa, esse propósito tá claro, porque eu acho que aí a gente entra muito no que a Dai falou também, sabe, de ter clientes fiéis, de que é tipo, nossa, sei lá, eu gosto tanto da Apple que até o próximo celular não ter carregador não vai fazer eu deixar de comprar, sabe? Porque eu estou muito lá junto com a empresa, sabe? Então, foi algo também que me fez refletir, assim, como que a gente faz isso, sabe? Como que a gente está pensando nessa propaganda? A gente acha que, só falar o que vai ser o produto é suficiente, ou a gente está entendendo que precisa de algo mais, sabe? Que a gente tem que realmente falar mais de essência, porque produto, gente, é basicamente isso. Quando você ele fala muito de você ter o cliente de manipulação ou porque você inspira ele, né? E manipulação você pode fazer muito bem, pode estar dando certo aí por muito tempo, mas assim, sempre pode surgir um Uber, um Nubank, sabe? Uma empresa que, olha, isso aí que você tinha já quebrou. A gente está oferecendo, né, algo que vai ser melhor. E aí, se você está com o seu, né, se o que você fala para o seu cliente, o que ele tem de você é só, né, as coisas que tem a ver com manipulação, então, assim, quando tem outra que consegue isso,
ok, não faz mais sentido, entendeu? Porque não é algo que eu sinto que eu tô presa com você, né? Então, esse fato mesmo que a Dai falou, né, das empresas que no 11 de setembro começaram a mandar cheque para a empresa, né, de aviação, e é assim, gente, ele falou, não foi um valor que, nossa, resolveu os problemas da empresa, mas assim, o valor imaterial disso, sabe? O valor que, né, de saber que, olha, a pessoa pegou, tá lá, que é mais para falar, olha, tô aqui com vocês, entendeu? É tipo, eu sinto que são empresas que conseguiram fazer isso, sabe? Conseguiram, ó, a gente vai errar aqui, mas a gente está conseguindo se comunicar com vocês. Não, eu quero falar, na verdade, é mais uma pergunta. Se alguém sabe o que veio primeiro, se foi a palestra do TED dele, e aí depois, pelo sucesso da palestra, ele escreveu o livro, ou foi vice-versa? Eu senti que foi a palestra. A palestra, eu acho que foi a palestra. A palestra dele. Porque isso, a palestra sendo o primeiro, né? Acaba Isso. que ele transformou a palestra num livro, aí talvez ele não seja... Né, teve que dar Tem aqui na orelha do livro, né? Fala que o conceito do porquê em seu primeiro TED, que foi ao ar em 2009. E aí eu acho que depois... Eu já li outros livros de que aconteceu a mesma coisa, sabe? A pessoa fez um TED e aí terminou, né? Virando tipo uma... Já li quando virou uma transcrição, mas acho que no caso dele mesmo, ele viu, né? Que era um conceito que estava dando certo e escreveu o livro. E criou uma empresa de consultoria baseada nisso também, né? Entendi. É algo que ele fala também no final do livro, né? Tipo, meio que o que foi que aconteceu, né? Basicamente, ele queria, né? Ele começou a estudar, né? Ele estudou marketing, tudo. Ele começou a estudar sobre essas empresas, né? Que eram empresas, né? Vistas como davam sucesso. E ele entendeu esse ciclo de ouro. E era um conhecimento que ele não queria, tipo, ó, isso eu vou patentear, isso é meu. E, sei lá, vai ser algo que a minha empresa vai usar esse conceito e, vamos dominar o mundo. Ele, tipo, eu quero que as pessoas saibam disso, sabe? Então, tem a consultoria, tem TED, tem livro, até no curso da Terra que eu fiz, esse conceito também é um conceito que é falado, nome. Então, assim, eu acho que realmente o propósito dele foi atingido, né? Tá aí para a gente consumir esse conteúdo. Apesar de não ter concluído o livro, eu já assisti a palestra, né? E também em cursos que eu já fiz também é muito comentado e é muito alinhado com aquele assunto, com o assunto que a Dai puxou, né? De MVP. Sempre quando eles falam do círculo de ouro, né? Dourado, eles falam alinhados com o MVP. Mas eu acho que também vai muito além, né? Eu acho que você ter um propósito e ele ser muito claro, às vezes nem assim, está falando de produto aqui, né? Mas nem ligado a produto, ligado à cultura, ligado a valor, missão. Ele guia o teu dia a dia, né? Ele guia o interesse do time, das pessoas que estão envolvidas. Então, assim, eu acho que quando a palestra nasceu, ela nasceu meio que voltada para isso, né? Para a criação de um produto, para você ter uma ideia, amadurecer essa ideia, validar ela, ligada a MVP. Mas quando você vai entrar numa empresa e trabalhar num produto que ele é ongoing, né? Não é só a criação de um MVP, ele está ongoing, a gente está indo atrás de product market fit, a gente está querendo melhorar ele e esse processo não acaba. Essa ideia do porquê ela vai junto com o time, vai virando a cultura, não só o conceito do produto, né? É muito a interpretação que eu tive do conteúdo que eu já consumi a respeito do que ele fala. Uhum. Vai lá, Israel, tá com a mão levantada aí. Oi, eu. Olha só. Justamente para pegar um gancho teu, Dai. Eu acho que no início ou até eu, assim, a gente focou em criticar os pontos do livro, agora tem que também valorizar o lado bom. Acho que você foi numa trilha boa aí de
valorizar, que é o quê? Fidelizar cliente. Como é difícil a gente conquistar cliente, como é difícil a gente manter cliente, como é difícil a gente encantar cliente. E aí eu acho que o livro trouxe assim uma trilha legal de já levantou a mão tadinha ali. E aí você quer falar primeiro, Tadina? Não, eu só estou pegando a minha ordem aqui. Não, primeiro o mestre, né? Não, vai, continue. Estou na Olha fila. só. Então, eu acho que como é difícil manter cliente, então acho que esse livro trouxe, sim, assim, a maneira de... O mesmo caso da Southwest, sei lá, dos anos 70, 80, assim, e outros casos, ela traz o de sempre, como é a cabeça, como é o ser humano, que ele precisa ser encantado, precisa ser fidelizado, precisa trazer, ainda mais agora que a gente está vendo essa era de e-commerce, como fidelizar o cliente no e-commerce, né? Então, eu até ouvi uma frase, foi semana passada, falou assim, se não tivesse o e-commerce no mundo hoje em dia, quer dizer, durante a pandemia que a Carol estava falando, o mundo teria quebrado, né? Financeiramente teria quebrado. Então, agora o desafio do e-commerce, já que ele ajudou a não quebrar o mundo ou das empresas, é como manter os clientes, como manter, como esse aplicativo da Daiane que manteve os 20 mil, são 20 mil placas de ouro, né? Todos eles. Agora é potencializar. Então, acho que esse livro trouxe alguns insights, de como, e vão ficar, pelo menos também, assim, de como manter cliente, traduzir mais o porquê. E aí até indico, essa semana passada, teve um seminário da Reserva. Não sei se todo mundo, daquela grife de roupas. E se puderem olhar os vídeos, né, foram mais ou menos umas 20 lives, né, de pessoal muito bom também, e muito focado em propósito. Propósito igual porquê. E aí, como fidelizar, como manter growth, como crescer com marketing de combate, como trabalhar o mindset das pessoas, como encantar as pessoas, como reter as pessoas, né? Então, eu acho que esse livro ajudou muito, sim, nesse sentido do Círculo de Ouro, do como trazer as pessoas para junto, de como manter a tua base, de como encantar, como a Carol falou, de mais do que o cheque que todo mundo mandou lá para a Southwest, mas o quanto todo mundo era apaixonado pela Southwest. E como é difícil a gente fazer com que as nossas empresas elas apaixonem todo mundo. Aí eu acho que só uma coisa que eu falaria é o seguinte, a gente às vezes, Daiane, não sei, só trocando contigo, né? Aqui estou só debatendo, só para enriquecer o debate. Então, esse porquê, às vezes, a gente... Cada um na sua esfera tem o porquê. E eu acho que uma coisa que eu vi nesse cenário da Reserva, que me fortaleceu assim bastante, que eu acho que é uma mensagem do livro, que está no livro, que a partir do seminário eu pude enxergar no livro, é que a gente tem que ser dentro da empresa, a gente tem que ser um intraempreendedor. E aí a gente influencia o porquê. Então, eu acho que hoje, depois de ter lido o livro e ter participado desse seminário semana passada, eu trago mais para a minha vertical, muito mais esse empreendedorismo. E vou fortalecer para que todo mundo entenda o meu porquê, que eu acho que é importante. Meu pai sempre me falou a vida inteira, a casa se parece com o dono. Então, isso não é uma coisa antidemocrática, isso é uma coisa super democrática, mas é de que todo mundo tem que ter um referencial e tem que entender o porquê. Então, meu pai sempre falou isso. A casa tem que se parecer com o dono, mas a casa tem vários donos, ela vai descendo. Os meus gerentes são donos também. Os gerentes técnicos também são donos. Os líderes são donos, os coordenadores são donos, os arquitetos são donos. Até os desenvolvedores também, as squads, são donos, né? Eles são autogerenciáveis. Então, cada um é dono. Então, acho que é importante esse porquê, ele permear todo esse caminho. E o livro mostrou muito isso. Acho que o livro fortaleceu muito tudo isso. Tá? De novo, desculpa ter falado tanto de novo. Eu baixei a mão, não sei. Pode falar? Manda abraço. Pode falar. Não,
levando esse lado do propósito, né? A gente está comentando aqui para o cliente, mas eu costumo trabalhar, eu acho que e principalmente nessa equipe que eu trabalho atualmente, eu gosto de trabalhar e eu acho que funciona muito bem você trabalhar o propósito com o resto da equipe. Porque muitas vezes tem gente ali que é nova, né? Às vezes um programador começando a carreira, tá muito naquela linha de qual é a tarefa, me dá aqui, eu faço, e qual é a próxima. Então, eu investi bastante tempo ao longo desses 2 anos, juntando a turma toda, explicando, né, mais de uma vez o porquê que a gente estava fazendo aquilo, qual era o nosso objetivo, a nossa missão maior. E eu acho que hoje acaba colhendo fruto lá de uma equipe que quase que anda sozinha, uma equipe que precisa do zero controle, né? Uma equipe que um puxa o outro, confiança muito alta, né? Características, inclusive, daquele livrinho lá que o Israel citou. Então, aí era para até perguntar para vocês, né? De experiências assim de trabalhar o propósito junto com o time, se vocês já costumam fazer. E a minha experiência pessoal é que a gente colhe bastante fruto, né? Quando consegue. Às vezes tem um ou outro que não conecta muito, né? Tem gente que é muito, sei lá, pragmática e né? Tipo, eu quero fazer meu trabalho aqui, recebo meu salário. Já trabalhei com algumas pessoas assim. Assim, não julgo, né? Porque essas pessoas às vezes são muito boas assim, carregadores de piano, tipo o cara assim, soldado no quartel é para trabalho, me dá não quer muito saber o porquê, mas são pessoas às vezes muito executoras, mas eu às vezes fico tomando cuidado para ver se não tem muita gente achando chato. Mas a minha equipe atual é pequena, então todo mundo gosta, todo mundo engaja, desde lá do programador, que é o mais júnior, né, até as outras pessoas. Então, acho que assim, o principal para mim, a minha experiência é usar o propósito mais internamente do que para fora, né? Porque para fora, mal ou bem, vamos dizer, a empresa trabalha como um todo, toda a gama de produtos, né? Então, eu acabo usando muito o propósito interno do meu produto para dentro. Aí abre aí para vocês também a experiência de vocês trabalhando isso dentro do time, se é fácil, todo mundo engaja ou não, meio a meio. E uma ferramenta que eu usei também, além essa aqui, o Círculo de Ouro, eu não usei. Eu usei o Team Canvas, né, que é um Canvas que traz mais informações ali, os valores, os papéis, e no meio está um coraçãozinho, que é o propósito. Vai lá, Carol. Então, depois que a gente responder, eu quero trazer uma outra coisa aqui, mas sobre isso, antes de trabalhar com produto, era tipo, nem importa, nem queiram saber, gente, isso é um negócio lá da presidência e dos sócios e tipo, a gente só tem que fazer nosso trabalho aqui, é isso. E aí, nessa empresa, eu sinto, assim, basicamente a VR, ela está passando por uma transformação digital, sabe? Então, assim, eles estão investindo muito em pessoas lá que tenham um conceito de produto, né? Que tenham esse valor de produto, mas ainda é algo que, tipo, a gente ainda encontra algumas barreiras, sabe? É algo que a gente ainda está entendendo muito como que a gente faz isso. Mas o que eu tenho percebido é que, pelo menos eu estou numa squad que o meu cliente é o RH, né? Então, não é por exemplo, eu que teria o cartão VR, mas é a pessoa, né, que trabalha na empresa e que é o que usa o site, né, que controla tudo isso. E aí eu sinto que eles querem que a squad toda tenha uma noção, sabe, de o que é que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, não quer só pegar os devs e falar, é isso que vocês têm que fazer e pronto.
mas não parece natural ainda, sabe? E eu sinto também que os devs é uma coisa muito assim, quem está há mais tempo até já comprou e até já participa, já pergunta e tudo, mas quem entrou agora é tipo, é como se nem tivesse lá, sabe? Tipo, não sei se é uma questão ainda porque não está se sentindo ainda muito seguro para entender, mas eu sinto deles um pouco que o Targino falou que parece que eles não estão gostando, sabe? Mas eu entendo muito que talvez seja a maneira também com que está se passando isso para eles, sabe? Estou sentindo que porque assim, não tem nada, gente. A gente pode ler todos os livros, saber todas as técnicas, mexer em todas as ferramentas. Não existe receita perfeita, né? Não é porque dá certo na Squad X que vai dar certo na Mi Squad. Então, eu sinto que com o pessoal de lá, a gente vai ter que descobrir umas outras maneiras, sabe? Para conversar com eles. Assim, eu quero até ouvir vocês, porque talvez tenha alguma ideia, assim, né, de como trabalhar. Eu sinto que eles têm um pouco de dificuldade não é nem de entender, de tipo, sei lá, parece que não estão interessados, sabe? Mas eu estou entendendo ainda como é que isso está sendo passado para eles. Acho que era a Stephanie, depois a Grazi. Quanto a essa experiência, né, de como difundir assim o propósito, como eu trabalho em comunicação, né, lá na empresa, então tento sempre começar o briefing, né, das campanhas, enfim, tendo em vista isso, né, a gente, tipo, sei lá, a gente não quer, sei lá, fazer uma campanha de Natal, a gente quer ajudar as pessoas a terem escolhas mais conscientes em uma data festiva, sabe? Então, tento sempre colocar meio que o propósito dentro daquele briefing. Essa é a tua água, né? É meio que isso, assim. E aí, como eu trabalho, né, no meu grupo, o meu squad é de comunicação, é muito mais tranquilo, né? Eu não estou no dia a dia dos devs para talvez eles tenham mais dificuldade. Então, eu estou com a galera que já trabalha ou conhece outros lugares e tal. Então, é mais tranquilo assim. Mas o que eu vou dividir é que antes de eu trabalhar em startup, né, sou publicitária e tal. E por um tempo fiz muito trabalho de campo, né? Então, sei lá, eu já fui para Goiânia, já fui para Campo Grande, já fui para Brasília. Vendo ponto de venda, já fui para o interior da Bahia. Enfim, já dei uma rodada aí. E uma vez eu lembro que eu estava atendendo um cliente que era um produto de moda. E a gente criando a campanha sempre tinha aquela ideia assim, não, a mulher que utiliza esse produto é uma mulher de tal idade, de tal classe socioeconômica, e que ela gosta disso, ela gosta daquilo, ali criando aquela persona, né? Do auge da nossa arrogância em um escritório de Pinheiros. Sou baiana, mas enfim, né? Hoje eu estou em Salvador, mas bem aquele estereótipo do publicitário arrogante, sabe? Essa mulher, ela ganha X por mês, enfim. E a gente, sei lá, tinha essas ideias preconcebidas, né, dessa consumidora. E conversando com ela, a gente viu que, na verdade, o produto se conectava com ela de uma forma totalmente diferente, né? A gente pensava que, sei lá, o nosso produto tem um peso de repente 30% no guarda-roupa dessa mulher. Quando a gente foi ver, a gente viu que a gente era o cocô do cavalo do bandido, né? Que na verdade o nosso produto tinha importância, sei lá, de 5%, sendo bem legal. Então, eu acho que às vezes, né, essa discussão do propósito tem meio disso. Talvez nos produtos da vida, enfim, nos desafios, a gente às vezes tende a achar, né, que todos vão se conectar com aquela verdade, porque a gente acha que ela é muito legal, muito bacana. Quem não vai gostar, né? E quando no dia a dia as pessoas estão, sei lá, sei lá, assim, transformando aquilo em commodity, né? Para não ficar gaguejando aqui. E é meio que isso. Em outro ponto é o desafio de como a gente conta essa história, né? Porque, assim,
o julgamento é a lente histórica sobre o fato, né? E se a gente não tem histórias, fica difícil da pessoa julgar. Então, é claro que é mais fácil, digo fácil, né? Claro que é mais viável, né, para uma Natura, que tem uma grande verba de mídia, para um Nubank e para empresas mais robustas contarem essa história, porque ela conta essa história no digital, ela conta essa história na TV, ela consegue contar essa história no produto, ela consegue contar essa história em vários pontos, e em cada ponto o usuário vai tendo ali uma verdade, né? Então, sei lá, a Natura na loja, a mesma Natura que eu vejo na TV, a mesma Natura que eu vejo no anúncio com mulheres reais. E acho que é um desafio ainda maior, né? Quando a gente fala em produtos mais circunscritos ao digital, não é que é impossível, é um desafio talvez maior, porque a gente talvez não tenha tanta capilaridade para contar essa história, e empresas, né, sem tanta verba aí, talvez de mídia e de usabilidade de produto, em equipe de produtos, talvez seja ainda maior. Mas não é impossível, né? Tem uma marca que eu sigo no Instagram, eu esqueci, mas é uma papelaria, que eles têm várias agendas bem mal-humoradas, assim, é genial, sabe? Então, para mim é um case de branding, porque não é uma empresa grande, eles são super fiéis à identidade deles, né? Então, tem umas coisas, sei lá, tipo, acordei, não recomendo, esse ano vai ser uma merda, e várias coisas que ajudam a contar aquela história, né? De uma forma genuína e sólida, né? Você vê que nos brindes, nos posts, nos personagens, eles conseguem manter aquela mesma narrativa. E é isso. Boa, muito boa reflexão. A Grazi queria falar, ela estava com a mão levantada, agora baixou. Opa, eu abaixei para, né, poder falar já, senão eu esqueço. Um ponto que a Carol trouxe com relação a como que a gente traz propósito, né, para o time. E você, Carol, como está no mesmo cenário, assim, muito parecido com o meu, onde o nosso cliente é a própria área interna, uma coisa que a gente fez, e foi até a consultoria Ecântica na época que trouxe essa ferramenta, né, para a gente, funcionou muito bem. Não tem receita de bolo, claro, mas assim, deu muito certo e engajou muito a squad, né, que se sentia também as mesmas dores. O pessoal da área se sentia distante da squad e a squad se sentia distante da área. E o que eles propuseram, e fez muito sentido para a gente, foi um War Room. Então, a gente tinha quinzenalmente com a área um War Room, onde eles traziam as principais dores deles, o que eles tinham, né, o que eles almejavam, o que eles esperavam de entrega, e a gente começou a fazer isso quinzenalmente. Então, a gente estava muito alinhado, tanto a squad alinhada ao propósito, né, e quais eram as dores para a gente atacar, de fato, os objetivos da área. Trabalhamos muito com indicadores nesses War Rooms que a gente fazia, então a gente sempre tinha alguém da área de negócio responsável por gerar os números, para a gente ver se as nossas entregas estavam sensibilizando os indicadores corretos. Então a gente criou essa dinâmica e foi muito positiva. E foi algo também que a consultoria trouxe aí para a gente de visão, e eu queria compartilhar aqui que foi algo bacana e que engajou bastante o time. Muito legal, nem eu conhecia essa aí do War Room. Eu levantei a mão também para contribuir com a Carol, que eu passei muito por isso também. Eu acho que um pouco foi falha minha, eu me sentia falhando, porque parece que eu estava falando e as pessoas não estavam ouvindo, ou não estão interagindo. Algumas pessoas parecem que são mais quietinhas, e elas não interagem, você não sabe se a pessoa está interessada ou se ela é só quieta mesmo, né? Fica uma coisa meio confusa, assim. Mas o que eu fiz também para tentar ajudar não foi nesse estilo de War Room, mas eu comecei a marcar agendas recorrentes com eles para mostrar a visão e os indicadores. E não deu muito certo, assim. Aí o que eu fiz? Ao invés de marcar uma agenda só para isso, eu sempre pego um tempo da retrospectiva do time para falar do impacto do que eles fizeram no produto. E aí eu repasso a estratégia, repasso o roadmap, falo o que a gente já evoluiu e o que eles puderam contribuir com aquilo. Aí eu passo como que está a nossa base de clientes e tal. E aí eu senti que até na retro os feedbacks melhoraram, a galera ficou mais engajada, eles entram
mais animados para a retrospectiva, do tipo, eu estou contribuindo, né? E uma outra coisa que a Grazi colocou, que eu não faço um ARHUM, mas o que eu faço? Principalmente quando é alguma feature nova que a gente vai lançar e tal, eu costumo separar, tipo, 1, 2 dias, e metade do time fica na sala e metade do time vai trabalhar no suporte. Tipo, passa 1, 2 dias lá no suporte, porque sempre que a gente lança a feature, gera mais dúvida e tal. Então, ou eles ficam lá no nosso saque, quando é os nossos clientes externos, mas quando é alguma coisa interna, que eu tenho os dois stakeholders, né? Vamos dizer assim, eu tenho produtos internos e para cliente externo. E aí eu peço para eles ficarem no suporte técnico. E em dias de evento, Black Friday, coisas assim, a gente tem esse ARHUM também, aí é mais um sistema de ARHUM, e fica todos eles juntos. Então, tudo chega muito rápido para eles ficam bastante engajados. E eu tive muito problema com isso. Esse ano eu quase perdi um dev que estava totalmente desmotivado e o squad lead estava conversando com ele, ele realmente queria sair. E eu chamei ele, perguntei o que era, e ele pegou e falou assim, porque eu estou sentindo que eu não tenho desafio, que eu não estou me desafiando, que eu não estou entregando, parece que todos os outros times estão fazendo coisas mais relevantes do que a gente. E aí me despertou para isso também, uma coisa do livro, né, que tipo, a nossa geração, principalmente, não está mais ali trabalhando só para ganhar o salário, eles querem ter um impacto. Então, acho que o Israel comentou aí, né, de fidelizar o cliente, de conquistar o cliente. A gente precisa também ter esse mesmo carinho com os nossos funcionários, né, com a nossa equipe, time, porque se eles não se sentirem inspirados, se eles não embarcarem nas missões, nos desafios com a gente, eles vão saindo. E aí, o que eu fiz nesse caso, eu abri o business plan do produto, tipo, com um monte de indicador, um monte de coisa, assim, totalmente crítica, coisa de contábil, financeiro, tudo que a gente tinha do business plan inteiro, assim, do projeto, uma visão bem de negócio. Passei linha com linha com ele, e aí, no final, ele, nossa, eu não acredito que é tudo isso. Eu falei assim, então, E aí, ele ficou, tá lá com a gente deu promoção para ele e tal. Mas eu quase perdi porque eu não fiz esse papel do PO, que eu acho que é realmente passar esse círculo para eles, mostrar que eles não estão ali só para desenvolver, eles têm um porquê por trás, né? O desenvolvimento, a linha de código, é só o como ali, né? Não é nem o que ainda. Então, eu acho que eu perguntei ele qual que é a relação do PO com o livro, eu acho que é essa, a gente repassar essa visão e estruturar, por mais que não é a gente que defina esse círculo, esse porquê, mas a gente tem a capacidade de definir o nosso roadmap e definir o nosso time com base nesses porquês, né? Acho que era isso. Agora eu me perdi aqui, não sei se a próxima é a Maiara ou o Israel. Cavaleiro, Fala né? aí, Maiara. Maiara tá quietinha. Não, assim, em relação a esse assunto sobre engajamento de time, deixa eu abaixar minha mão logo. Engajamento de time, engajar o time, trazer o time para perto, eu acho que eu sempre fui muito privilegiada, porque eu comecei no produto em startup, em outra startup, health tech, de saúde, num time muito pequeno e muito aberto, assim, sabe? Não era um time que tinha muitos vícios, então, assim, a primeira coisa que a gente começou a fazer foi retrospectiva, e a retrospectiva foi um sucesso. Então, assim, eu sempre defendo isso. Desde quando eu comecei a trabalhar com ágil, com produto, eu sempre digo para todo mundo, comece pela retrospectiva. Como é que eu começo a fazer ágil? Faz a retrospectiva. O meu ágil não está dando certo, o que eu faço para corrigir? Melhor a retrospectiva. Essa sempre vai ser a reunião que vai começar a engatar tudo e age, né? Faça alguma coisa a respeito dessa retrospectiva, não deixa ela flutuando, né? Então, assim, quando a gente começou a fazer a retrospectiva, ela passou por várias fases, foi a minha primeira experiência, tanto com ágil quanto com produto, então eu aprendi muito com eles confiavam muito em mim. Então, essa retrospectiva passou por várias fases. Nossa, de fase que a gente só lavava roupa suja, fase que a gente não tinha nada para falar, fase que tá todo mundo chateado,
fase que a gente tinha que ir no quadro desenhar para o povo acordar e fazer alguma coisa. Então, foi muito legal a retrospectiva. E durante o ano que eu fiquei lá, a gente chegou num ponto que eu não precisava, assim, lógico, sempre vai ser necessário a gente fazer um alinhamento com o time, mas era uma maturidade que eu achava muito alta. Depois que eu saí e eu vi o que tinha no mercado, eu olhei para trás e comparando, era uma maturidade muito alta do próprio time fazer a própria spec, fazer a própria definição de produto. Eu vinha com o produto até a visão, até o blueprint do serviço, e a partir do blueprint de serviço, eles juntos faziam o wireframe em colaboração com o design, que participava da reunião também, os estagiários. Então, assim, tem tela no software, até hoje, provavelmente, que foi o estagiário que sugeriu o wireframe para o designer, e era muito, assim, eles se sentiam muito empoderados, e isso me ajudou na época, porque eu tinha pouquíssimo tempo, eu era PO / Scrum Master, e a equipe estava crescendo e fazia entrevista, então eu não precisava mais tirar dúvida do time, porque o time já tinha participado da SPEC, e eles mesmos conversaram e definiram e chegaram naquele acordo. Eu estava ali, claro, para direcionar e dizer assim, não, mas isso daí está te afastando muito do propósito aqui do que a gente quer fazer. Não, isso daqui eu acho que é menos prioritário. Priorizava junto. E assim, abrindo aqui agora, né, esse momento da minha carreira ali, era um momento que eu acompanhava muito o Instagram da Daiane. Então, foi um momento que ela abriu um vídeo sobre fazer planning com o time e tal. Eu tirei várias ideias, várias ideias de como fazer. E eu acho que isso é legal, assim, o resumo da ópera, né? Não é sobre a gente compartilhar o propósito com o time, é sobre criar junto. É sobre o time estar lá e construir aquilo junto e botar a mão na massa, e não é só ele receber a demanda, mesmo que ele entenda o propósito, não é isso, ele entendeu de onde veio essa ideia, por que a gente priorizou isso em relação a outra coisa, vamos construir junto, entende o problema do designer, que, poxa, às vezes a gente quer botar um monte de informação e não cabe na tela, e tem que pensar junto com o designer ali na hora do workshop, que a gente fazia, era um workshop, durava 3 dias, e ele entende o problema de todo mundo, e o designer entende o problema do desenvolvedor, e o back-end entende o problema do front-end, e todo mundo está se entendendo, e todo mundo dá as mãos e sai com um produto ali bacana, que todo mundo entendeu, todo mundo vai tirar dúvida. E eu nunca mais tive a experiência de uma equipe como essa. Foi a única vez que eu consegui trabalhar com uma equipe assim, tão madura, e eram pessoas jovens e júniores. Então, inclusive era a minha primeira experiência com um produto. Acho que isso também contribuiu, a gente não ter vícios, né? Não ter preciosismo, não ter vícios e tal. Então, eu espero que hoje eles estejam ainda trabalhando dessa forma. Acho que sim, ainda tenho contato com muitos deles, e foi uma experiência muito positiva, e eu sempre tento trazer esses aprendizados de construir junto, de todo mundo participar. Não tem ocultação, né? Não tem, tipo, não te mete nessa parte aqui que é back-end, eu que sou o desenvolvedor back-end. Não te mete aqui no design porque eu que sou o designer. Não, é todo mundo, não, mas squad, todo mundo junto, construir junto. Então, eu acredito muito nisso, não compartilhar com eles uma coisa que veio da minha cabeça, sim, criar junto. Isso, exatamente. Não tinha ninguém melhor que ninguém, era um time, todo mundo junto. Era muito bom. Foi uma experiência muito bacana. Tá montado. Eu acho que as mãozinhas ficam ao contrário. Quem coloca por último fica em primeiro. Sou eu? É sim. Vamos nessa, então. É que depois de tanta opinião bacana, acho que aprendi um monte aí com a Stephanie, com a Grazi, com a Dai.
com a Mayara, acho que todas essas questões de falar a verdade, transmitir as suas verdades, de poder disseminar informação, de fazer um war room para poder trabalhar os KPIs, ou, sei lá, OKRs, né? E também transmitir esse propósito, como a Mayara falou. A única coisa que talvez possa comentar é o seguinte, em relação ao que a Mayara, especialmente o que ela falou, é trabalhar também, nessa questão de PO, trabalhar também como PM, tá? Antes da retrospectiva, da review ou da sprint, né? Trabalhar com os stakeholders, mas com todos eles, até os internos. Então, o que eu estou falando? Por exemplo, a maior parte das minhas equipes, elas estão nos clientes em várias cidades, tá? Então, como é que você vai transmitir propósito para todo esse monte de gente, né? Gente, cada um tem a sua verdade, como a Stephanie falou, cada um tem o seu armário de roupa, cada um tem a sua expectativa de vida, cada um veio de uma origem diferente, entende o que você fala de uma maneira diferente. Então, a ideia ali em relação à provocação da Carol do que fazer em relação à VR, por exemplo, o que eu fiz? Primeiro foi que todo mundo tivesse o crachá da empresa atualizado e todo mundo sentisse orgulho do crachá da empresa. Ali você começa a fazer nascer um propósito, porque para a pessoa transmitir o propósito para os produtos, ela precisa estar ligada ao propósito da empresa. E ela não consegue estar ligada ao propósito da empresa se ela não tem orgulho da empresa. Então ela tem que estar no peito com esse propósito, que era o crachá, e não era padronizado, uns usavam, outros usavam do cliente. Então, esse foi um ponto. O segundo ponto, acho que engajou bacana, também com, acho que mais com o PM do que PO, foi fazer café da manhã em cada um. Mas o propósito não era fazer café da manhã por café da manhã, não era uma festa. Quer dizer, até era uma festa. Mas ali trazia o RH junto, trazia alguém sempre de operações junto, trazia alguém de vendas junto, porque as equipes também são vendedores internos também, eles, né, estão em contato com o cliente o tempo todo. Então eles também, então eles entendiam, eles não se sentiam mais uma ilha no meio do oceano, eles se sentiam ligados ao propósito da empresa. Se eles fossem desenvolver um sistema para o cliente, os vários sistemas ou vários dashboards ou sei lá o que cada equipe faz. Por exemplo, você tem uma equipe no TSE que são 150 pessoas. Imagina uma estrutura que vai toda ela. Ela tem que estar ligada ao propósito da empresa. Até o cara que está desenvolvendo, até o cara que está atendendo o chamado. Para atender o chamado lá embaixo com a cara da sonda, o cara precisa estar imbuído do propósito dele. Ele só está imbuído desse propósito se ele enxerga que a empresa também enxerga ele. Os propósitos estão ligados, os propósitos pessoais e os propósitos de vida, né? E o propósito da empresa. Então, a gente fazia até em 3 tempos. Então, tinha esse café da manhã, depois a gente tinha, de 15 em 15 dias, tinha as reuniões de liderança, tá? E depois dessas reuniões de liderança, cada um, nas suas contas, também faz os projetos acontecerem, né? O seu backlog rodar. Mas então, tinha uma retrospectiva, se assim se poderia chamar, de gerência, em que a gerência alinhava tudo isso. Lógico, depois ela tinha que saber como transmitir para suas equipes, mas como é muita estrutura, eles têm que fazer essa retrospectiva deles, mas tem uma retrospectiva de mais alto nível que é mais gerencial. Então, a gente faz, né? Hoje eu já não estou mais nessa dinâmica, mas eu espero que isso esteja continuando, que tenha essa visão da empresa num café da manhã, só o nome é café da manhã, que tenha essa retrospectiva de alto nível também para as gerências poderem saber que a casa se parece com o dono e eles têm que fazer se parecer com eles,
e tem que adaptar, tem que inspecionar o tempo todo e fazer as suas equipes no sangue, sentir essa inspeção e revisão o tempo todo e disseminar isso. Mesmo que seja um efeito chuveiro e não seja um efeito bidê, né? Mas fazer esse efeito chuveiro molhar todo mundo também. E depois fazer essas equipes rodarem. Então é isso, se puder contribuir um pouquinho, mas obrigado aí a todas, que acho que vou sair daqui também já com um monte de bagagem aí também do que todo mundo falou. Boa, sinal que a gente está cumprindo nossa missão aqui. Para a gente finalizar, eu vou colocar uma última pergunta, e aí eu acho que todo mundo pode responder aí bem rápido. O que mudou em você depois de terminar esse livro? Depois de ler esse livro? Em poucas palavras aí. Em 1 minuto. Não, porque a ideia era terminar às 9, não é isso? Vou falar aqui rapidinho, então. Eu acho que o que ficou marcado para mim tanto da importância do porquê, mas de entender que só funciona mesmo se todo ciclo tiver em harmonia, sabe? Então, assim, não adianta ter um cara foda do porquê que não tem pessoas fazendo como. Então, assim, foi algo que ficou muito gravado para mim. Não só de, gente, vamos aqui, entender nosso propósito. Tá, e o que é que a gente faz com isso, sabe? Então, acho que o livro me ajudou muito a isso, a entender que é necessário, mas, assim, precisa tudo estar em harmonia, entendeu? É o como, é o porquê, o como e o quê. Então, assim, se não é só mais um sonho incrível que, né, não vai dar resultado no final. Boa. Eu vou puxar o meu, então, que tem a ver com o da Carol. Para mim, o que mais mudou em mim é que eu comecei a alinhar as coisas que eu estou fazendo com os meus porquês. E quando eu parei para pensar sobre as coisas que eu estava fazendo nos últimos meses, muitas coisas não estavam relacionadas aos meus propósitos de vida. Então, várias coisas que eu estava fazendo não estava muito distante de onde eu queria chegar. Isso ia me fazer chegar lá muito mais tarde. Então, espero que o workshop ainda faça parte aí do seu propósito. Faça. Inclusive, tirei coisas da lista para poder priorizar isso. Esses comos, as coisas que eu queria fazer, reflete muito no como, nas coisas que eu quero dedicar, momentos como esse, porque eu tenho um propósito muito claro de ajudar, igual a Mayara falar que eu pude ajudar ela no momento que eu nem sabia, por que eu tô aqui hoje. Então, esse círculo dourado vale para nossa vida, para a gente priorizar as coisas, priorizar os quês que a gente vai fazer nos nossos propósitos de vida. Ô, Dai, eu posso pegar o gancho do seu? Obrigada, porque também tem muito a ver ao que eu trouxe para mim. Eu tenho uma filha de 11 anos, então vocês imaginem o desafio que é a educação de um ser humaninho. E ela está numa fase crítica. E essa questão realmente nos faz pensar, porque quando a gente fala de propósito, a gente pensa muito no âmbito corporativo, mas a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Então, me fez muito mudar o rumo da educação da minha filha. Olha que loucura, né? O que o livro é capaz de fazer. De trazer para ela, não é questão de não faça porque não pode. Por que não pode? Qual que vai ser o reflexo disso lá na frente? Por que eu te oriento dessa forma? E trazer essa clareza, porque desde pequena eu quero que ela se questione e que não se permita aceitar um sim ou não somente para, tá bom, não, questiona, por quê? Por que que tem que ser assim? Então, isso mudou, inclusive, o rumo para vocês terem uma dimensão, um pouco do direcionamento da educação para com a minha filha. Então, acho que foi o que mais que fez, assim, que me tocou com relação ao livro. Vou falar então. Olha, pode ir. Não, pode ir, vai lá, mãe. O meu é rapidinho. Como eu não li o livro, eu vou falar o que mudou quando eu conheci, né, o conceito. Para mim, eu acho que me tornou um pouco mais crítica na hora de executar algo ou pedir algo para alguém também, né? Será que eu estou pedindo para essa pessoa
tirar um tempo do dia dela para fazer aqui uma tarefa que eu preciso, vai ser mais importante do que o que ela está fazendo agora. Então, assim, estou sempre me criticando e sempre não perdendo o meu tempo, não fazendo os outros perderem o tempo deles e ser muito mais focada, objetiva e muito mais crítica. Então, acho que é sempre esse pensamento que fica no fundo da minha cabeça. Isso é realmente importante? Por que eu estou fazendo isso? Qual vai ser o resultado? É isso. Bem rapidinho. Para mim, não é uma mudança, mas acho que foi uma confirmação de que, no final das contas, né, tudo são pessoas, tudo é a mente humana, que a gente está ali, de certa forma, colocando forças para influenciar para um lado e para o outro, né? Então, outros livros que eu li ao longo desse ano foram bem nessa linha, e que é uma linha que eu cada vez mais gostando, né? O quanto que a gente influencia a mente humana, né? O quanto que aí para a gente de produto acaba apoiando muito, né, a divulgação de um produto. Então, para mim, só foi mais uma leitura que reforçou ali a importância das pessoas no final das contas, né, no final do dia, como se chamam, todos são pessoas ali. Uhum. Para mim, o que ficou assim de aprendizado, não é nem um aprendizado, mas o que ficou de reflexão é que na faculdade, né, na pós, enfim, na vida, o ícone, né, o auge assim de uma marca é justamente uma marca com propósito, uma marca com adesão, uma marca que forma praticamente um clã, não é? E ok, é importante a gente motivar as pessoas, a gente inspirar, a gente transformar, a gente acreditar no nosso trabalho, mas ao mesmo tempo é porque eu terminei lendo trechos do livro e também coincidiu de eu estar lendo relatórios e outras coisas, né? E aí ficou meio que um contraponto, assim, mas o que bateu em mim é uma reflexão, né? Até que ponto também essa adesão é sadia. Eu lembro que na época da faculdade, os professores mostravam cases como a Apple e marcas de moda que as pessoas ficavam 3 dias em uma fila no fio para comprar um equipamento tal. E hoje eu já olho para isso com uma certa ressalva, né? Tipo, gente, então eu adoeci, né? Passei do limite, talvez, né? Do limite sadio de uma relação entre marca e pessoa, já que marcas são marcas, pessoas são pessoas, a gente não deve tentar substituir nenhuma delas, né? As marcas devem continuar sendo as marcas das pessoas. Então, o que me fez refletir, assim, ótimo propósito, importante, mas qual é o limite disso, né? Qual é o limite também? Mesmo o livro falando, né, que, enfim, a gente foge desse lugar da manipulação e tal, mas foi essa reflexão que eu tive, né? Qual é o limite também desse engajamento, né? Qual é o limite sadio, já que a gente vive hoje em uma indústria, assim, da ansiedade, né? Também, então... Bacana, preciso engajar meu produto, preciso comunicar meu propósito, mas será que eu preciso de tantas notificações assim? Então foi isso que me fez refletir assim nesse livro. Eu fiquei, acho que talvez por eu estar lendo outros relatórios, eu terminei fazendo meio que esse contraponto assim. Opa, pegando um pouco do gancho do que o Targino falou e do que a Mayara falou também, de todos, né? Eu acho que o que fica desse livro, para mim, assim, é essa junção do que todo mundo colocou, de que as pessoas elas são maiores do que a tecnologia, do que a marca ela tem que traduzir pessoas, não traduzir a tecnologia. Que a tecnologia é um meio. Se a Southwest tinha a tecnologia dela ou não, se a Apple tem essa vanguarda toda, se esse exemplo da Microsoft que ele trouxe também, que subiu, desceu, também tinha um propósito e perdeu, mas tudo isso são pessoas, né? Isso faz a gente se encantar
um ponto, como falou, assim, de que a marca é super importante e é um desafio para a gente, que o propósito, a gente achar o propósito das coisas, né? Realmente não é fácil achar o propósito de tudo e traduzir para todo mundo o propósito, mas a casa tem que se parecer com o dono. E o outro caso é que a tecnologia, ela é só um meio. Ela vai evoluir exponencialmente cada vez mais, mas as pessoas, né? Até semana passada eu estava ouvindo assim, um cara de chatbot, inteligência artificial, falando, olha, chatbot, inteligência artificial tem seu limite. As pessoas é que são o cerne da questão, elas é que são importantes, elas é que são o alvo do nosso porquê. Aliás, alvo até do o que e do como também. Mas o livro reforçou para mim isso, trabalhar muito esse porquê e deixar a tecnologia um pouco mais de lado, trabalhar pessoas, se encantar em pessoas e tentar entender muito mais as pessoas. Isso aí. Muito bom, gente. Eu deixei aqui um material complementar, né? A gente comentou do TED Talks dele aí que veio primeiro. E tem um resumo cast aí para quem não conseguiu terminar. Ele faz aqui, né, tem várias pessoas no podcast e eles trazem alguns debates também, até diferentes do que a gente teve aqui hoje. Vale, por exemplo, eles fazem perguntas tipo, para quem é o livro, se eu posso ter mais de um porquê, se eu posso ter mais de um propósito, como fazer isso. Então, vale aí, são 50 minutinhos só. E para a gente fechar, um desafio, quem não fez ainda, fazer o seu círculo Boa. da sua vida e compartilhar com a gente lá no grupo, para a gente dar uma motivada na galera também. Vou compartilhar o desafio com eles mesmo, para quem não estava no debate. Mas acho que depois de tudo que a gente falou, até aqui no final, né, mas conectando com a vida pessoal, vale aí um exercício de final de ano, começo de novos ciclos, novas etapas. Vale a gente pensar. Planejar 2021, né? Todo mundo está fazendo. Planejar 2021, muito focado nos nossos porquês. Então, encerrar assim, acho que vai ser bem legal. Top. Muito bom. Né? Muito compartilhar. Bom. Já ansioso para os próximos debates. Parabéns. Muito bom. Bom, isso aí então, gente. Finalizamos por hoje. Foi ótimo aí. Vocês gostaram? Foi produtivo? Sempre é bom trocar uma ideia, né? A gente vai botá-la depois. A gente vai botá-la depois no... Ai, desculpa, pode falar. Já está aqui. Podia ser só numa mesa do bar, tomando uma cervejinha. Sim. Aí pegou pesado. Comendo uma pizza. Bom, até a Grazi apareceu aí no final. Consegui! Finalmente! Oi, gente. Agora eu consegui. Prazer conhecer todos vocês. E foi uma delícia essa troca. É impressionante, né? A gente sempre tem coisas para contribuir, para agregar. Que legal! Eu adoro. Eu participo de outro clube do livro e é uma experiência sempre tem coisas bacanas. Então, foi muito gostoso. Obrigada pela oportunidade. Muito legal mesmo. Parabéns, gente. Obrigada, gente. Espero ver vocês no próximo. A gente, né, vai aproveitar agora o final desse mês, né, para curtir essas férias. Mas aí no ano que vem, já 4/1, a gente começa com a leitura do Essencialismo, que eu acho que também vai trazer debates, né, insights muito legais para a gente. Eu comecei já, hein? Se preparem, porque tem link. Meu Deus. Ai, que ótimo. Sem spoiler. Então, uma eu já ia loucura, comentar, né? Eles são, eu acho que um pega o gancho do outro, assim, coisas meio que conectadas, assim. Que bom. Uma loucura. Muito bem escolhido.
Que bom, gente. Quem vocês conhecerem também que vocês achem, né, que vai gostar de ler sobre isso, né, desse debate, lembrem eles também para a gente, né, já tem uma amiga que eu falei também que ela já começou a ler essencialismo também, ela já deve estar com a gente no próximo. Show. Legal. Legal. Esse aí eu vou começar junto com vocês, então acho que eu consigo dar conta. Esse de hoje. Esse de hoje eu comecei atrasada. Vai ter selfie no final? O Tarjun já acostumou comigo, que no final de qualquer coisa eu falo, vamos tirar uma foto. Vamos lá. Preparado? 1, 2, 3 e já! Deixa eu ver se ficou bom. Foi. O meu tem que ficar bom no meu nível. Todos os plenos. Eu acho que ficou bom. Ah, ficou ótimo. Manda lá no grupo. Todo mundo por ter participado e já adiantar um bom Natal, boas festas para vocês, feliz ano novo. Isso aí. Reflitam muito aí sobre os porquês da vida de vocês. Com certeza. Massa, Boa galera. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, Um beijo aí. gente. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau.